Converso agora com Celso Fleming. Nosso programa especializado de concurso público, estou trazendo um especialista, professor em concurso público. Justamente porque ele já esteve do outro lado como concurseiro e agora então como professor e procurador do Estado do Rio de Janeiro. Eu gostaria de saber, em primeiro lugar, a tua trajetória. Você é formado em contabilidade e direito, é isso? Eu sou formado pela Escola Naval, me formei em 95, então o diploma é bacharel em Ciências do Mar, então eu sou formado em Ciências do Mar. E assim eu entrei na Receita Federal, eu já era oficial de Marinha, entrei na Receita Federal como auditor fiscal, com portador do diploma de bacharel em Ciências do Mar. O que leva uma pessoa que é auditor fiscal da Receita Federal, delegado, chega a ser delegado da Receita, porque parece para os leigos, entendeu, que é o supra-sumo, assim, poxa, o cara chegou lá em cima e tal, larga isso tudo para ser fiscal do município do Rio de Janeiro. Eu, durante 7 anos, que foi o período em que eu fui fiscal de rendas do município e professor, já me pararam na rua para fazer essa pergunta, já fizeram essa pergunta em aula teletransmitida. A verdade é a seguinte, eu sempre recomendo aos meus alunos, aquele que deseja entrar num cargo público de fiscal e deseja ali se aposentar, ou seja, se ele tem faz um investimento de longo prazo, eu acho que a melhor opção ainda é auditor da Receita Federal. Porque você tem um leque maior de opções lá dentro. A Receita Federal é o mundo. Eu costumo dizer que você na Receita você só não vai operar ninguém. Né? Se você é médico, você não vai exercer esse tipo de atividade lá. Então, realmente, eu estou realizando quase que um sonho hoje em ser procurador do Estado do Rio de Janeiro, e estou muito feliz por isso. E eu já avisei lá que eu pretendo por lá me aposentar. Opa! Então, agora você vai pendurar chuteira. Eu falei, vou, porque afinal de contas a gente vai cansando desse ritmo de concurseiro que não é mole. Eu gostaria que você explicasse para as pessoas que estão nos assistindo o que faz um procurador do Estado. Existe no Ministério Público, o Ministério Público, ele se divide em Ministério Público da União e Ministério Público dos Estados. No Ministério Público da União, você tem o Procurador da República e você tem o Procurador da República na primeira instância, atua na primeira instância, e você tem o Procurador Regional da República que atua na segunda instância junto aos tribunais. E aí você tem como chefe do Ministério Público da União o Procurador-Geral da República, chefe do Ministério Público da União. No Ministério Público dos Estados, o nome dado é promotor na primeira instância. Então, quem faz concurso no Ministério Público Estadual, ele assume o cargo de promotor. Ele é promotor. Quando ele vai à segunda instância, ele passa a ser chamado de procurador de justiça. Bom, mas isso é o Ministério Público. O Ministério Público, ele se caracteriza por ter uma atuação imparcial. Ele, no mais das vezes, atua na defesa da legalidade das instituições democráticas. Por vezes, o Ministério Público atua até na defesa de algumas partes. Bom, agora existe a advocacia pública, que também é uma função essencial à justiça, tal qual o Ministério Público. Mas que não tem nada a ver com o Ministério Público. Absolutamente nada a ver com o Ministério Público. A advocacia pública atua de maneira parcial. Parcial por quê? Porque o advogado público ele defende a pessoa jurídica de direito público. Então, está ali para defender. Bom, na Procuradoria dos Estados, como também dos municípios, que faz parte da advocacia pública, só que a advocacia pública que defende estados e municípios, o nome dado ao cargo é procurador do Estado ou procurador do município. Então, eu como procurador do Estado, eu sou um advogado público que defendo o Estado do Rio de Janeiro, nas ações em que o Estado é demandado. E o do município defende o município do Rio de Janeiro, um advogado público. Sucede que na União existe um outro nome. Não é Procuradoria da União, é Advocacia Geral da União. Então, peraí. Lá em cima nós temos o Ministério Público, de um lado, que é o fiscal da lei, isso, onde tem os promotores de justiça e os procuradores da República. Não, Ministério Público da União, Procurador da República. Certo. Ministério Público dos Estados, promotor
Na Ok. primeira instância, Isso e na nessa, segunda instância, procurador de justiça. nessa coluna aqui, Nessa coluna aqui. Ministério Público. Ao lado, Ao lado, que não tem nada a ver Com com o o Ministério Ministério Público, tem a Advocacia Geral da União, tem a Advocacia lá em Geral da União, cima, tem a e Advocacia embaixo- Geral da União defendendo a União. Tem a Procuradoria dos Estados defendendo os Estados. E tem a Procuradoria dos Municípios defendendo os municípios. mas são todos advogados. São todos advogados. Todos advogados. Só que um é advogado da União, E o outro é outro- advogado do Estado, E outro outro é advogado do município. Que não se confunde Que com não o se Ministério confunde com o Ministério Público. Apesar de ambos serem chamados de procuradores. Apesar do nome, a segunda instância do Ministério Público é Procurador de Justiça. E o advogado público do Estado e do município é procurador do município e procurador do Estado. Pronto, agora você não erra mais na prova, tá vendo, pessoal? Mas só um detalhe aqui para não alongar muito a conversa, mas para esclarecer. Na Advocacia Geral da União, você tem ainda ali 3 carreiras. Você tem o Procurador da Fazenda Nacional, que faz um concurso específico, que vai advogar nas causas tributárias e ligada à dívida ativa, Procurador da Fazenda Nacional. Você tem hoje o chamado Procurador Federal, que é o antigo procurador autárquico, que vai defender as autarquias da União, hoje chamado Procurador Federal e ligado à Advocacia Geral da União. E você tem o advogado da União, que é aquele que defende a administração direta nas causas não tributárias. Bom, todo professor que vem aqui, nós temos um quadro chamado Professor, Qual é a Dica? Nós estamos vendo aqui atrás de você o seu site, né, que você está lançando aí na internet, tem várias ferramentas, e eu gostaria que você falasse rapidamente sobre esse site, mas não agora, e sim no quadro Professor, Qual é a Dica? Olá, Beto, eu sou o professor Celso Fleming. Agradeço o convite para participar do concurso na TV e hoje gostaria de deixar uma dica de direito empresarial e que também tem a ver com direito civil e como existe como os alunos em geral eles confundem esse conceito. Eu gostaria de hoje esclarecer rapidamente esse ponto. Bom, vocês sabem que com o advento do Código Civil de 2002, nós deixamos de adotar o modelo francês e passamos a adotar o modelo italiano, que é o modelo que adota a teoria da empresa. Então, nós saímos do modelo francês, que diz respeito aos atos de comércio, em que nós dividíamos as sociedades em sociedade civil, sociedades esta que prestavam serviço, e sociedades comerciais, sociedades que intermediavam mercadorias. Então, pelo modelo francês, aquele que encampou a teoria dos atos de comércio, o que definia a sociedade como civil ou comercial era a atividade. Se prestava serviço, sociedade civil. Se intermediava mercadoria, sociedade comercial. Esse modelo, por motivos que não o tempo não nos permite alongar, esse modelo se mostrou falho e surgiu, portanto, o modelo italiano com o Código Civil italiano, que unificou as matérias, unificou a disciplina do direito civil e do direito comercial num único código. É bom lembrar que a dicotomia direito civil e empresarial, direito civil e o antigo comercial e hoje empresarial, ainda continua, são duas disciplinas diferentes. No entanto, o Código Comercial, ele teve a sua, grande parte dele foi revogado pelo Código Civil de 2002. Bom, houve uma unificação legislativa, portanto, mas não uma unificação doutrinária. E as sociedades, com base na teoria da empresa, modelo italiano, portanto, passaram a ser divididas em sociedade empresária e sociedade não empresária. As sociedades não empresárias chamadas de sociedades simples. Ocorre que muitas pessoas acham que a sociedade comercial do passado, do passado que eu digo, no modelo francês, são necessariamente a sociedade empresária hoje. E que a sociedade civil do passado
é necessariamente a sociedade não empresária hoje. Isso está errado. Por que está errado? Porque hoje é um novo paradigma. O que define a sociedade hoje como empresária ou não empresária não é exatamente a atividade desempenhada, mas sim a maneira de explorar a atividade. Se explora a atividade de modo organizado, sociedade empresária. De modo não organizado, ou seja, não organiza os fatores de produção, trabalho, mão de obra, matéria-prima, tecnologia, será uma sociedade não empresária, chamada hoje de sociedade simples. Portanto, cuidado, não existe mais a classificação sociedade civil e comercial. Essa classificação era uma classificação que vigorava enquanto vigorou a teoria dos atos de comércio. Hoje, com a teoria da empresa, as sociedades são sociedade civil ou sociedade sociedade empresária ou sociedade não empresária. Sociedade não empresária é essa chamada de sociedade simples. E atenção, a sociedade comercial do passado não é necessariamente a sociedade empresária de hoje. Porque o prestador e a sociedade civil do passado não é necessariamente a sociedade não empresária hoje e nem a comercial do passado é a empresária hoje. Você pode ter hoje um prestador de serviço sendo uma sociedade empresária e você pode ter alguém intermediando mercadorias e sendo uma sociedade não empresária. Essa é a nossa dica de hoje. Esperamos uma próxima oportunidade com novas dicas e apresentamos o nosso site, que ainda não está concluído, mas já dá para vocês terem uma ideia do que nós vamos apresentar aqui. É um site principalmente acadêmico, fala um pouco da minha trajetória, tem algumas aulas que eu já ministrei, algumas aulas teletransmitidas, já ministradas, para vocês acessarem à vontade. Não é um curso completo, são algumas aulas apenas. Vão ter algumas notas de aula, alguns breves resumos sobre assuntos específicos que vocês podem baixar, estudar, imprimir. Tem uma área para direito, uma área para contabilidade, e tem algumas entrevistas que eu já fiz e, se Deus quiser, essa aqui vai ser mais uma entrevista que vai entrar no nosso site. Agradeço muito a oportunidade dada pelo Beto Flecha, a gentileza do convite, e espero que em breve eu possa trazer aqui outras novidades de concurso público. E queria também deixar uma palavra de incentivo para aqueles que estão estudando, e eu quero certificá-los que o sucesso ele vai surgir como um resultado de todo esse esforço, e isso vem como algo natural. Tá bom? Muito obrigado. Concursos na TV vai ficando por aqui. Não se esqueça, continue participando de nossas promoções, mandando seu e-mail para jornalismo@concursosnatv.com.br. Os autores das melhores respostas, qual o direito do candidato você incluiria nos editais de concursos públicos, estarão concorrendo a bolsa de estudos e a sorteios dos livros e apostilas dos professores que passaram por aqui hoje. Tá bom? A gente se vê semana que vem. Tchau, pessoal. Bons estudos e boa sorte.